Muito bem, gente, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque o Ministério Público Federal, apresentou uma ação civil pública contra a postura do presidente Jair Bolsonaro e de alguns auxiliares por uma série de declarações e atos administrativos em relação às mulheres. De acordo com um documento protocolado na 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, o comportamento do presidente e dos ministros Paulo Guedes, Ernesto Araújo e Damares Alves revelam um viés de preconceito e discriminação contra o público feminino, além de reforçar estigmas e estimular a violência. As declarações desses integrantes do governo, segundo o MPF, configuram abuso da liberdade de expressão, uma vez que ferem outros direitos garantidos pela Constituição, como o respeito à dignidade da pessoa humana. O MPF pede que a Justiça Federal determine o bloqueio de ao menos 10 milhões de reais do orçamento federal e obrigue o Executivo a usar esses recursos em ações publicitárias com veiculação de, no mínimo, 1 ano, para repassar os danos sociais e morais que foram causados. Os conteúdos deverão expor os dados sobre a desigualdade de gênero no Brasil e a vulnerabilidade das mulheres à violência, além de reforçar informações sobre os direitos que elas têm ao atendimento nas áreas de saúde, segurança e assistência social. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro parou rapidamente para conversar com apoiadores e mais uma vez ensinou que ter filha é sinônimo de fraquejada. Deixa eu começar essa rodada aí com o Constantino. E aí, Constantino? Então, MPF decidindo o orçamento do governo federal. É perigosíssimo nesse sentido e o pretexto é uma tremenda bobajada, né? Olha, essa causa feminista aí, na 3ª geração do movimento feminista, já não tem mais nada a ver com mulher, né? No começo, sim, não tinha nem voto, direito a voto, aí as mulheres queimavam sutiã e tudo mais. Hoje em dia é um negócio ridículo, o que o movimento feminista faz é destilar ódio ao homem, ao casamento e tentar pregar o socialismo por meio do feminismo, que é rendimentos iguais, independentemente de produtividade, de mérito, de resultado entregue, né? Então eles comparam laranja com banana, fazem uma média de salário e não levam em conta a produtividade para profissão específica, para cada funcionário individual, né? Então isso aí é realmente um negócio absurdo e é tentador, né? Veja que eu estava até comentando aqui antes de entrar no programa que a Tabata Amaral já se espera, né? Ela é uma deputada de esquerda, apesar de dizer que não é nem esquerda nem direita, mas está promovendo aí a luta das mulheres pelo fim da violência e assédio na política. Acabamos de ter uma presidenta, né, que destruiu o país e não tem nada a ver com ser mulher, isso tem a ver com ser a Dilma, né? Mas na época eu lembro que queriam blindar a Dilma de críticas, porque toda crítica a ela era considerada ataque misógino, machista e por aí vai, né? Então, vai participar desse evento, que vai ser mediado pela Patrícia Mello, jornalista, a deputada federal Perpétua Almeida e Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann sempre foi uma mulher independente, se dizia liberal, empoderada, né, no sentido até que as feministas gostam de usar a palavra, mas não gostam de fato de mulher empoderada, porque todo movimento feminista precisa de vitimização, né, de mimimi, bancar a vítima. E é isso que elas estão fazendo, e é isso que esse MP faz com essa decisão, né? Falar que a fala dos membros do governo aumenta a violência feminina, feminicídio. Olha, morrem 60 mil pessoas por ano, ou morriam, agora diminuiu um pouco graças às políticas adotadas pelo governo Bolsonaro. Morriam 60 mil pessoas por ano. Isso aí envolve gordo e magro, alto e baixo, homem e mulher, negro e branco, morre muito brasileiro. Então, é o problema de violência, não é o caso específico de ataque à mulher. Isso existe? Existe, claro que existe, isso tem que ser coibido, já temos medidas nesse sentido, tem até uma lei, Maria da Penha, que de uma forma muito estranha foi inspirada num caso onde o sujeito atirou contra essa mulher, isso já é crime, né? Então não precisa ser o fato dela ser mulher para considerar isso um crime. Então eu acho tudo isso, Paulo, muito estranho, muito bizarro, é uma afetação politicamente correta da era que a gente vive, onde todo mundo tem que fazer aceno, de alguma forma, a essas minorias. Senão não é gente, né? Senão você é cancelado. São raros os casos de pessoas que têm coragem
de remar contra essa maré. Nesse aspecto eu tiro o meu chapéu, ainda que sejam umas piadas às vezes de mau gosto, como essa história da fraquejada, é até engraçado, mas é uma piada, é uma brincadeira, não pode mais no mundo moderno, né? Mas eu tiro o meu chapéu que temos pessoas no governo que estão dispostas a comprar essa briga, porque se depender dessa turma dos isentões aí, né, que ficam fazendo discursos lacradores em rede social, nós estávamos fritos. Azedo, deixa eu te ouvir um pouco, você é a favor ou contra essa medida do MPF? Olha, assim, eu não conheço o teor, né, da denúncia, eu conheço fatos, muitos deles, em que o Bolsonaro revela machismo, né, atitudes meio misóginas e que tem sempre gerado reações. Ele fez isso no Congresso, com parlamentares, com colegas jornalistas. Ele de fato, tem dado motivos para que exista esse tipo de reação. E ele vai colher processos. Toda vez que fizer isso, como presidente da República, ele vai colher processos. Isso vai implicar no afastamento dele da presidência e tal? Claro que não. Mas depois acaba o mandato e os processos ficam. Aí depois vem as multas, né? Vem as condenações, enfim. É uma coisa que faz parte do processo. O que eu queria destacar é o seguinte, é que existe uma subrepresentação das mulheres nas esferas de poder, se nós levarmos em consideração a presença delas na sociedade em termos demográficos, mas também o fato de que nós temos cada vez mais mulheres altamente gabaritadas em todas as atividades, no setor empresarial, na academia, na ciência. As mulheres cada vez mais ocupam seu espaço e já existe uma defasagem em relação a isso na política. Esse ano nós vamos ter, por exemplo, nessas eleições municipais, um número enorme de candidatas mulheres, sobretudo porque houve uma mudança na legislação que obriga os partidos a destinar 30% do fundo eleitoral para as candidaturas femininas. E pelo fato de que esse negócio de usar laranja para desviar esse dinheiro que é destinado às mulheres não deu certo na eleição passada. Isso aí deu confusão para quem fez e deixou as digitais aí pelo caminho. Então, eu acho bom as pessoas irem se preparando para perder espaço para as mulheres. Os homens vão perder espaço para as mulheres, até que essa coisa chegue a um justo equilíbrio. É assim que a humanidade caminha. Muito bem. Para finalizar, então, esse assunto, vamos ouvi-la, a nossa mulher aqui da bancada. Thaís, deixa eu te perguntar, essa medida do MPF, na sua avaliação, tem mais ideologia ou fato concreto? Eu concordo com você, Paulo, que tem uma série de exageros. Essa ideia, por exemplo, de determinar como que o governo deve gastar o dinheiro e já dizer que tem que fazer campanhas publicitárias assim ou assado, isso me parece um claro exagero e uma extrapolação mais do que exagero da parte do MP. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o MP ele atua como fiscal da lei, então sempre que ele achar que está em jogo o interesse público, ele deve se manifestar. E nesse caso, eu suponho que a intenção do MP seja, sobretudo, não é propriamente em relação ao discurso do presidente ou dos seus ministros, mas eu suponho que ele, com essa ação, o MP, queira impedir que o discurso discriminatório do presidente resvale para políticas discriminatórias de governo, né? Ou seja, que do discurso faça-se a ação. Ou seja, políticas que possam eventualmente vir a prejudicar mulheres gays, por exemplo, mulheres ou gays, né? Ou mulheres gays, tanto faz. Mas eu acho que é essa a intenção do MP, evitar que o discurso se transforme em prática política. Aí, nesse caso, o MP estaria cumprindo seu papel. Mas eu queria falar de uma outra coisa, que é uma outra abordagem. Do ponto de vista político-eleitoral, essa ação do MP é tudo
tudo que o governo Bolsonaro deseja, tudo que ele sonha. Porque, veja só, isso aí leva a discussão para aquele território que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro domina mais do que ninguém, que é o território dos costumes e que ajudou a eleger ele, inclusive. Ainda mais agora, que ele já perdeu quase todas as bandeiras da eleição, né? Ele perdeu a bandeira da Lava Jato, ele perdeu a bandeira da nova política e ele não pode ficar para sempre aí se escorando na bandeira do antipetismo, até porque quem ganhou a campanha eleitoral foi ele, é ele que manda agora, certo? Então, nada melhor para o presidente Bolsonaro, agora, nesse momento, do que ver crescer essa pauta identitária, essa pauta das minorias feministas, gays, etc., porque isso une a base dele, reorganiza as hostes bolsonaristas, e também porque a galera bolsonarista adora esse tipo de coisa, né? Aplaude esse tipo de coisa, como sabemos. Para o governo, portanto, isso é ótimo. Mas eu queria falar também da parte da oposição, que eu acho que da parte da oposição, essa pauta identitária é uma belíssima de uma cilada, Paulo, porque ela mais divide do que une, né? As questões dos negros, as questões dos gays, as questões das mulheres, elas nem sempre convergem, as questões das minorias, elas nem sempre convergem. E é diferente daquele discurso clássico que fazia, por exemplo, o PT do nós contra eles, da classe trabalhadora contra as elites. Então, o discurso da luta de classes une, o discurso das minorias pode dividir. Então, para concluir, o MP, o Ministério Público, está cumprindo a sua tarefa ao entrar com essa ação, mas isso nem de longe vai incomodar os bolsonaristas, muito pelo contrário, eles devem estar adorando. Muito bem, Constantino, eu vi que você pediu a palavra, mas antes eu só queria ler aqui um tweet da nossa audiência que está participando do programa lá no Twitter através da hashtag 3 em 1. É o Lucas Morlin. Ele diz o seguinte: essa medida progressista é uma piada. Reverter dinheiro público numa propaganda escolhida por eles é um tapa na cara do povo. Você concorda com o Lucas, Constantino? Concordo 100%, né? Denota uma visão autoritária e cada vez maior ativismo judicial no nosso país, né? Querem governar sem votos. E a Thaís mencionou aí a mudança de discurso, de luta de classes, que segrega também, mas segrega com base em renda, para o discurso de segregação com base em vários outros critérios, mas isso é inseparável da esquerda moderna. A esquerda moderna sofreu essa transição ao longo das últimas décadas e hoje em dia a política de identidade é crucial para o esquerdismo, para o progressismo. Por isso, há uma reação muito forte da direita, dos conservadores, não é base bolsonarista. Qualquer pessoa de bom senso, as tias do Zap, famílias que reagem a essa campanha toda subversiva de valores que segrega todo mundo com base nesses conceitos, né? E veja, não há nenhuma política discriminatória no governo. Existe uma retórica do presidente e de outros que tentam furar essa bolha progressista politicamente correta que vem ganhando cada vez mais espaço e dominando o mundo, né? Essa é a pauta hoje dessa esquerda. Basta ver, as falas de Felipe Neto, por exemplo, não são sobre luta de classes. Anitta e companhia, esse pessoal todo fala o tempo todo de minorias, eles posam como defensores dessas minorias e tudo mais. Agora, eu começo a levar a feminista a sério no dia que elas estiverem preocupadas com as desigualdades em outras profissões que não só política, CEO e tudo mais. Peão de obra, bombeiro, mina de carvão, estivador em porto. Quando elas estiverem preocupadas que tem muito homem, presença masculina predominante, quase hegemônica nessas áreas, e pouca mulher representando as mulheres nesses trabalhos, aí eu converso mais a sério. Até lá, eu prefiro só ignorar. Vai lá, Thaís. Eu queria retomar a discussão, mas só pegando aí pelo final da fala do Constantino, as mulheres, coitadas, elas nem estão nessa discussão, Constantino, que a gente está discutindo é uma ação do Ministério Público, as feministas nem entraram nessa conversa. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. O Constantino disse que a pauta identitária é uma fatalidade da esquerda, uma escolha que a esquerda já fez. E nos Estados Unidos isso é verdade, atribui-se a derrota da Hillary Clinton, principalmente pela opção dela pela defesa dos gays, das minorias e o esquecimento da classe trabalhadora, etc. Mas eu queria só observar o seguinte, que eu acho que esse é um caminho do qual o PT está querendo escapar. Então, frisando aqui, que nas últimas falas do ex-presidente Lula, ele fez questão, todo mundo deve se lembrar, ele fez questão de dizer que o PT estava esquecendo a classe trabalhadora, o PT estava esquecendo. Por que ele falou isso? Porque ele é esperto. O Lula é muito esperto, intuitivo, como todo mundo sabe, e ele já viu que embarcar nessa pauta
identitária vai dividir o PT. E a única coisa que pode unir o pobre, despedaçado e desmoralizado PT hoje é o velho discurso da luta de classe. Então ele quer o pobre, ele quer o trabalhador. Isso une, ele não quer as minorias, isso divide. Muito bem, você quer falar, Constantino? Não, eu entendo o ponto da Thaís, Paulo, mas novamente, repito, é impossível remar contra essa maré hoje em dia. Esse fenômeno todo que nós estamos vendo diz respeito a essas bandeiras que já representam a nova esquerda, né? Agora, sobre o Ministério Público, e não tem nada a ver com o feminismo, pelo amor de Deus, né, Thaís? Isso é uma piada. Óbvio que foi uma ação do MP, inspirado justamente nesse clima, nesse zeitgeist, nessas ideias que tem tudo a ver com o movimento feminista. Foi a isso que eu me referi, obviamente. Azedo, para fechar. Não, eu acho o seguinte, ninguém pode varrer para debaixo do tapete a violência contra as mulheres no Brasil, que é altíssima, e a discriminação dos negros, pardos e mulatos, que também é altíssima. Todo dia nós presenciamos isso. Tem casos aí de violência contra a mulher, de violência contra jovens negros, pardos e mulatos. Isso é uma pauta identitária? É uma pauta identitária, mas é uma pauta democrática, uma pauta que garante o pleno exercício da cidadania, que todo democrata deve defender. Muito bem, sim.